Chega junto que eu vou lançar a braba. Livre no mercado, o técnico português Luiz Castro se coloca à disposição para assumir o Flamengo, mas só em 2025. Cada vez mais desgastado no cargo, Tite pode estabelecer pior marca negativa do rubro-negro dos últimos 8 anos. CBF contraria Corinthians e não descarta mudar data da semifinal da Copa do Brasil. E dupla Fla-Flu oficializa a concessão do Maracanã pelos próximos 20 anos. Te preparem, a partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone, para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E o técnico Tite, cada vez mais desgastado, concluiu hoje o treinamento no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, visando a partida de amanhã, às 8 da noite, Flamengo e Atlético Paranaense pela 28ª rodada do Brasileirão. E caso não consiga vencer o Furacão, o Flamengo irá estabelecer a pior sequência negativa dos últimos 8 anos. 5 jogos, juntando todas as competições, sem conseguir vencer. O Flamengo, que vem de uma sequência de 4 partidas sem vitória, né? Foram 2 derrotas e 2 empates, o empate com o Vasco da Gama, logo depois a derrota para o Bolívar. No último fim de semana, perdeu fora de casa para o Grêmio e na última partida realizada quinta-feira, o fatídico empate em 0-0, que acabou culminando com a eliminação do rubro-negro nas quartas de final da Copa Libertadores. Portanto, não vencendo o Atlético Paranaense, amanhã no Maracanã, o Flamengo vai, portanto, completar 5 jogos sem vencer na temporada. A última vez que isso aconteceu foi em 2016, ainda sob a gestão de Eduardo Bandeira de Melo. O técnico era Muricy Ramalho e o Flamengo acumulou 6 tropeços consecutivos. Foram 3 derrotas para a Confiança do Sergipe pela Copa do Brasil, Atlético Paranaense pela Primeira Liga e ainda o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, além de 3 empates com Fluminense, Vasco e Botafogo nos clássicos regionais. E o Muricy, que apesar dessa sequência negativa, ele não foi demitido, né? Ele acabou tendo que se afastar das atividades porque ele sentiu mal súbito enquanto estava comandando o treinamento no Ninho do Urubu. Foi diagnosticado um problema e a recomendação médica foi de que ele interrompesse, portanto, a atividade de treinador naquela oportunidade. No entanto, o Tite, com certeza, se não conseguir uma vitória expressiva, uma vitória convincente diante do Atlético Paranaense, é praticamente certo que ele encerre o seu ciclo no comando técnico do Flamengo, ele e sua equipe. A situação já está bastante ruim, a pressão interna e externa e até um processo de fritura interna, um processo de desgaste, meio que já expuseram o Tite para ele se desgastar sozinho, né? No sentido de que não tem mais situação, né? Fica insustentável a manutenção do treinador. No meu entendimento, ele já deveria ter sido escanteado, ou então ele próprio, né, ter utilizado do bom senso e ele se poupar, né, e chegar, olha, e poupar a gente também, olha, estou pedindo meu boné, vou meter o pé, né? Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E a dupla Fla-Flu, por falar em Maracanã, ela oficializou, junto ao governo do estado do Rio de Janeiro, a concessão do Maracanã pelos próximos 20 anos. Flamengo e Fluminense, cuja proposta foi a vencedora do processo de licitação para a concessão do estádio, né, o processo licitatório que foi realizado para a concessão do Maracanã, vencendo o Vasco da Gama, junto com o Grupo Legends e também com a W Torre, e havia trâmites para serem superados, entre os quais, por exemplo, a criação de uma empresa, né, de posse de Flamengo e Fluminense, e essa empresa prestar contas ao governo do estado. Então, essa situação já foi superada, o Flamengo é, inclusive, dono de 65% dessa empresa e o Fluminense fica responsável pelos outros 35%. Então, na última sexta-feira, aconteceu a assinatura do contrato e, portanto, oficialmente, Flamengo e Fluminense são concessionários do Maracanã. Óbvio que não são donos, né? Eles têm que cumprir, inclusive, obrigações e são obrigados a ceder o estádio, né? Nos mesmos moldes do que acontecia antes. Qualquer clube do Rio de Janeiro que quiser usar o Maracanã e não tiver jogo no dia,
Pode, desde que pague todos os encargos, incluindo o aluguel do estádio do Maracanã. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você o que é portabilidade de energia. Você pode escolher de onde vem a energia que você consome e quanto você quer pagar por ela. As grandes distribuidoras não querem que você saiba desse segredo, porque elas compram energia mais barato de quem produz para vender mais caro para você, mas você pode comprar direto da produtora. A Green Energy produz energia solar. Você não precisa instalar nada na sua casa e pode ter uma economia imediata de até 15% na sua conta de luz. Quem a gente é obrigado a pagar todo mês, imagine isso ao longo dos anos ou décadas. Olha o que você está deixando de economizar. Então não perca tempo e não vá dar mole. Entre agora em contato com o Vitor Almeida, representante da Green Energy, para saber a disponibilidade do serviço na sua região e obter um orçamento sem compromisso, através do DDD 21 972 996633 ou então no link que está no comentário fixado aqui no vídeo. A Green Energy, energia solar para todos. E o Flamengo, que aguarda o parecer da Confederação Brasileira de Futebol ao pedido que foi encaminhado para mudar as datas do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. No dia 17 está marcado o jogo de volta da semifinal da competição nacional diante do Corinthians. A primeira partida é agora, já na quarta-feira, né, no Maracanã. E o jogo de volta, o Flamengo terá que ir até São Paulo, enfrentar o Clube Paulista na Arena Itaquera. A intenção do Flamengo é levar esse jogo para domingo, dia 20. Assim, haveria tempo suficiente para recuperar os jogadores que estarão entregues às suas respectivas seleções. Lembrando que Gerson foi convocado para a seleção brasileira e Eric Pulgar para a seleção chilena. Outros 3 jogadores, os uruguaios De La Cruz, Arrascaeta e também Guillermo Varela, estão na pré-lista e devem também ser confirmados pelo técnico argentino Marcelo El Loco Bielsa para as partidas da seleção uruguaia nas próximas 2 rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, totalizando, portanto, 5 jogadores, além de Gonçalo Plata, que pode ser o 6º jogador convocado, o atleta que também se encontra na pré-lista, da seleção equatoriana. Com isso, o Flamengo pretende aí uma resposta positiva. Edinaldo Rodrigues, após a convocação dos jogadores para a seleção brasileira, falou à imprensa e, ao contrário do que disse o Corinthians, que não aceita e disse que não haverá mudança, até porque alegou que o calendário já estava estabelecido há muito tempo, o Flamengo já sabia que haveria uma proximidade da data da realização da Copa do Brasil para as datas FIFA e, com isso, não aceita essa mudança. Lógico, por 2 motivos. Primeiro, o Corinthians vai ter uma vantagem técnica em receber em casa um Flamengo sem alguns de seus principais jogadores. E outra, porque com a mudança, o jogo iria para domingo, dia 20, e no dia 16 seriam realizadas as partidas, tanto do Corinthians quanto do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo que faz o clássico Fla-Flu. E assim, não utilizaria esses jogadores a serviço das seleções, jogaria com o que tem, jogaria desfalcado, deixando muito bem claro que o Flamengo já largou de mão o Campeonato Brasileiro, mas tem que abrir o olho, hein? Por quê? O Flamengo, não pode largar de mão o brasileiro. Mas você ainda acredita no título? Você é inocente? Não é questão de título não, tá? O Flamengo caiu na Libertadores da América e agora só tem ou o título da Copa do Brasil ou então G4 do Brasileirão para voltar à competição no ano que vem na fase de grupos. Se o Flamengo cair do G6, o que pode acontecer, o Flamengo já pode sair do G4 agora, nesse fim de semana, combinado uma vitória do São Paulo, e o Flamengo tropeçar contra o Atlético Paranaense, o Flamengo está fora do G4, vai ter que disputar pré-Libertadores. Isso se não cair ainda mais e perder até a última vaga para a fase preliminar da competição continental. Imagina, o Flamengo tem que disputar a Copa Sul-Americana. Olha a humilhação para um clube que tem a maior receita do continente sul-americano. Então tem que abrir o olho. Mas o Corinthians, por exemplo, está dando prioridade ao Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians está brigando para não cair. Para o Clube Paulista, de nada adianta ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado no Brasileiro. Vai ter prejuízo, tem a questão moral, tem a questão que vai ter que disputar a Série B do ano que vem. Então, eles não querem jogar desfalcados, eles não querem que haja essa mudança. Mas quero saber a sua opinião a respeito. Você acha que a CBF vai aceitar o pedido do Flamengo? Lembrando que, na verdade, quem tem que aceitar ou não é a Globo, porque esse jogo é da Globo, então é a Globo que decide. E é interessante para a Globo, esse jogo ir para domingo, porque assim a audiência pode ser até maior. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E o Bruno Lemos, que é o colaborador aqui do canal Mauro Santana, daqui a pouco o Brunão vai estar com um canal próprio, hein? Filhão. Então toda a galera que gosta do conteúdo, gosta,
das informações do Bruno Lemos, né? Se inscreva no canal, daqui a pouco a gente vai lançar o canal do Bruno Lemos, você vai poder acompanhar também todas as informações. Mas o Bruno Lemos conseguiu entrar em contato com pessoas ligadas diretamente ao técnico português Luiz Castro, cujo nome vem sendo vinculado ao Flamengo para a substituição do técnico Tite, embora parte da torcida seja reticente com relação ao técnico português, que foi demitido recentemente do Al Nassr, da Arábia Saudita, e que no Rio de Janeiro comandou o Botafogo no ano passado. No entanto, o treinador, que ainda, as informações do Bruno são as seguintes, o treinador ainda está resolvendo a burocracia da sua rescisão com o Al Nassr. Então, antes de resolver essa questão, né, ele não vai conversar com ninguém. Ainda vai avaliar as possibilidades da sequência na carreira, né? E também essa pessoa ligada, ou essas pessoas ligadas ao treinador deixaram claro, ele não foi procurado pelo Flamengo, pelo menos não pelo clube, institucionalmente falando, né? A gente lembra aqui que candidatos de oposição, né, chegaram a procurar o staff do treinador, mas não a administração do Flamengo, propriamente dita. E outra, ele não descartaria retornar ao futebol brasileiro. Muito pelo contrário, ele colocaria até como uma das prioridades voltar a comandar um clube no Brasil, né? Dependendo, logicamente, de as ofertas que ele vai receber. Então, com relação a isso, né, caso realmente haja o interesse, né, entre os candidatos que vão assumir a presidência do Flamengo, da contratação dele, só que ele não aceita chegar agora para assumir o Flamengo nesses últimos 3 meses do ano, né? Ele aceitaria assumir a responsabilidade do Flamengo apenas para 2025. Talvez chegando em dezembro, já para arrumar a casa, para quando chegar a representação dos atletas na pré-temporada, no início de janeiro, já está praticamente tudo definido, né? No entanto, ele não vê, assim, não coloca como uma situação pegar o Flamengo agora, né? Na reta final do Brasileirão e nessa semifinal da Copa do Brasil. Até porque, né, deixando muito bem claro, dificilmente isso vai acontecer, gente. Já está estabelecido. Se Tite for demitido, e a tendência que ele seja, é o Felipe Luiz que tem que assumir, porque é o técnico do Sub-20. Vai assumir interinamente até o final do ano para dar tempo de acontecer a eleição e haver a definição do próximo presidente. Como é que vai contratar um treinador se a gente não sabe nem quem vai presidir o Flamengo nos próximos 3 anos? Então, a situação é essa. Muito embora o Felipe Luiz não esteja muito simpático a essa possibilidade de comandar o Flamengo aí nessa reta final, não. Também já trouxe essa situação, né? O Felipe Luiz, né, não teria vontade, hoje não se sente preparado para essa missão de assumir o Flamengo. Embora, né, de praxe, já que o Flamengo não tem uma comissão permanente, se for afastado do treinador da equipe principal, geralmente é o técnico do Sub-20 que acaba comandando a equipe de forma provisória. Mas quero saber a sua opinião a respeito. Você é a favor da contratação de Luiz Castro para o lugar do Tite? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Desperta do Paixões, movendo multidões. Já em São Paulo, em solo brasileiro, a caminho do Rio. Este é o Mengão.